Olá, vamos dar início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Como não podia deixar de ser, nós vamos fazer uma avaliação desse primeiro turno das eleições. Uma avaliação que traz novidades, que desafia um pouco os institutos de pesquisa no seu resultado, né, e que apresenta um cenário a futuro para pensarmos como enfrentar esse período que vai até o segundo turno, a votação do dia 30 de outubro. E para fazer essa avaliação, nós convidamos duas redes sociais, vamos dizer assim, duas organizações que são muito importantes e nós temos elementos da coordenação dessas organizações que eu vou apresentar agora. Vou apresentar para vocês o Henrique Frota. O Henrique Frota é advogado, é coordenador do Instituto Polis e é da direção da ABONG, Associação Brasileira de ONGs. E vai trazer para nós uma visão do mundo das ONGs, do mundo da vida dos movimentos sociais. Muito obrigado, Henrique, por estar mais uma vez com a gente aqui. Você está ficando titular. Obrigado, Silvio, é um prazer. Quero apresentar para vocês também o José Antônio Moroni. Ele é filósofo, ele é coordenador do INESC, uma importante ONG brasileira, que acompanha, inclusive, as questões do Congresso, né? E é também coordenador da Plataforma de Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. É uma plataforma que há anos vem elaborando as propostas para mudar o sistema político. E, nesse sentido, também acompanha as eleições e o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Obrigado também, Moroni, por estar aqui com a gente. Mais uma vez, você também está ficando titular. Já é, né? Obrigado, Silvio. Um abraço, Henrique. Um abraço. Vai ser uma ótima conversa, com certeza. Então, vamos começar essa conversa? Nós tivemos, há 2 dias atrás, o primeiro turno das eleições, né, com resultados no plano dos governos estaduais, no plano da Presidência da República, do Senado, da Câmara dos Deputados Federal e das Assembleias Legislativas, né? E precisamos fazer um balanço disso para saber o que pode ocorrer a partir de agora, em termos de oportunidades, em termos, vamos dizer assim, de dificuldades para cada um dos candidatos, né? Eu queria primeiro começar, então, com uma pergunta para o Henrique, dizendo assim, Henrique, como é que você viu o resultado do primeiro turno? O que chamou mais atenção para você? Olha, Silvio, acho que são muitas camadas, né? Nós temos os estados, governadores, assembleias, né? O Congresso Nacional e a Presidência da República. Então, eu acho que no dia de ontem, né, para as pessoas progressistas, teve um certo abatimento em relação a Lula não ter ganho no primeiro turno. Essa, para mim, não é a questão principal, né, de ser analisada. Primeiro porque o Brasil nunca elegeu alguém para a presidência da República no primeiro turno. Segundo, porque eu acho que Lula termina com um percentual muito elevado, né, o candidato à presidência da República que termina um primeiro turno com o maior número de votos, né, na série histórica. Então, as notícias não são necessariamente ruins pelo fato de Lula não ter concluído essa eleição presidencial no primeiro turno. Isso, para mim, não é a notícia mais surpreendente, não é a notícia mais chocante, né? Eu acho que tem análises aí mais importantes para serem feitas em relação ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo. E toda a nossa atuação enquanto sociedade civil vinha colocando a importância das eleições para o Poder Legislativo. O quanto ocupar esses espaços de poder, né, com mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, LGBTQIA+, era uma circunstância central para que a gente avançasse no debate sobre a democracia brasileira, que é uma democracia, como sabemos, um processo democrático inacabado, né, que não chegou para boa parte da população, não chegou para boa parte dos nossos territórios ainda. Então, era preciso ter um legislativo que avançasse. E aí, nesse campo da análise do Congresso, eu tenho uma perspectiva um pouco mais pessimista. Eu acho que
do ponto de vista quantitativo dos grandes números, os blocos do Congresso não se alteraram. Óbvio que teve a grande notícia de que o PL se tornou a maior bancada, por outro lado, o PT também cresceu, né? Mas, de uma maneira geral, entre direita, esquerda, centro e o próprio centrão, que é um bloco por si, não houve grande alteração. E, nesse sentido, eu acho que isso é uma notícia ruim. É ruim porque, de alguma maneira, o presidente, não é que ganhe, seja lá qual for, esperando que seja Lula, mas seja lá qual for o presidente que ganhe, esse Congresso Nacional ele vai continuar pressionando para a manutenção de um sistema de trocas eleitorais, de trocas políticas, como, por exemplo, o orçamento secreto. Então, eu acho que, nesse sentido, a eleição do Congresso não foi uma eleição animadora. Ainda que tenhamos boas notícias, né, com pessoas trans e travestis pela primeira vez sendo eleitas deputadas, pessoas do MTST, como Guilherme Boulos, sendo eleito para deputado federal com a maior votação no estado de São Paulo, né, pessoas indígenas, aumentando a bancada indígena no Congresso, mas apesar dessas boas notícias, pensando nos grandes blocos, né, eu acho que a governabilidade para o próximo presidente ela vai ainda ser muito desafiadora e vai ter um problema aí de negociação com esses deputados, deputadas, senadores e senadoras. Muito bom. Moroni, e o que você destaca nesse primeiro turno, hein? Me diga, qual é a sua opinião? Cadê o Moroni? Será que ele caiu? Bom, Henrique, continuamos até esperar a volta do Moroni, então. Vamos lá. E me diga uma coisa, essa diferença, na verdade, foram 2 pontos percentuais para não fechar no primeiro turno a vitória do Lula, né? Quer dizer, como é que você vê essa disputa pelos votos daqui para frente? Olha, tem várias análises de que essa surpresa, né, da votação de Bolsonaro, que foi o candidato que realmente destoou em relação às pesquisas de véspera, né, teve mais votos do que o esperado, inclusive mais do que a própria margem de erro apontava. As análises têm colocado que houve uma antecipação do voto útil de direita, né? Eleitores de Ciro, eleitores de Simone Tebet, já migraram, aqueles que teriam a tendência de migrar para o Bolsonaro no segundo turno, já o fizeram no dia 2 de outubro. Então, nesse sentido, se essas análises estiverem certas, o crescimento de Bolsonaro do primeiro para o segundo turno é muito limitado, porque esse crescimento já aconteceu na véspera, né, no dia 2 de outubro. Então, quem tem mais margem de crescimento aí seria Lula nesse sentido, né? Então, a saber, né, se o eleitorado do PDT que votou em Ciro, do MDB que votou em Simone, e que restou, o que não migrou para Bolsonaro, se esse tendencialmente iria votar na candidatura do Lula. Acho que tem uma boa perspectiva, né, nesse sentido. Acho que os números, né, o Bolsonaro teria que fazer um segundo turno muito mais bem sucedido, não só de capturar esses eleitores de Ciro e Simone Tebet, mas ele teria também que reverter votos que no primeiro turno foram para Lula, o que é difícil, né, de acontecer. Por outro lado, Lula, a campanha do PT também vai fazer um diálogo para tentar capturar alguma parcela do eleitorado de Bolsonaro do primeiro turno. Então, mesmo que as coisas continuem mais ou menos no mesmo patamar, né, o fato de Lula não ter levado no primeiro turno, mas ele está na dianteira com mais de 6 milhões de votos. Né? 6 milhões de votos não é pouca coisa, com regiões como a Nordeste bastante consolidadas, né? Com Pará, com Amazonas. Eu acho que, comparando com 2018, por exemplo, Silvio, a candidatura do PT resgatou estados que historicamente votavam, né, que em 2002, 2006 votaram em Lula, que em 2010 votaram em Dilma, 2014 votaram em Dilma, como, por exemplo, Minas, como, por exemplo, o Amazonas, e que haviam sido perdidos em 2018. 2018 foi, de fato, um massacre, né? Houve uma redução drástica dos votos progressistas em alguns dos estados. E agora, em 2022, o que nós observamos no mapa nacional é uma recuperação desses estados que são estados importantes.
Então, eu acho que aí tem uma tendência, né, positiva para a candidatura de Lula e negativa para a candidatura de Bolsonaro. É claro que Bolsonaro não entregou, né? O Romeu Zema, de Minas Gerais, acaba de dar uma entrevista coletiva declarando seu apoio a Bolsonaro. Isso é uma força importante em Minas Gerais, que é um dos estados que estão no centro da disputa. Mas eu acredito que essa dianteira de Lula no primeiro turno é uma dianteira promissora, né? E a conquista de votos, né, nessas próximas semanas, ela vai acontecer, e há uma tendência aí de eleitores de Ciro e de Simone já terem migrado para Bolsonaro. Então, quem ficou, possivelmente, uma parcela maior migraria para Lula do que para Bolsonaro. Você sabe que eu olhei os dados sobre a eleição de 2018 comparado com 2022, no primeiro turno, né? E essa onda de extrema-direita manteve o seu peso. Ela teve, em 2018, 49,2 milhões de votos e, em 2022, 51 milhões de votos, né? O que quer dizer? Quer dizer que tem uma onda conservadora que continua presente e se mantém em termos de importância, né? Mas nós não podemos negligenciar que esses 51 milhões de votos, eles são mais ou menos um terço do eleitorado. Nós estamos com 156 milhões de votantes, né? E ainda tem a questão do voto da abstenção, que manteve também a mesma coisa, parecido. Em 2018 foi 20,3%, em 2022 foi 20,9%. Então, nessa disputa, eu acho que a gente tem que olhar também o inverso, quer dizer, nós temos 2/3 da população dos eleitores, né, que não votam na extrema-direita, né? E a pergunta é, como é que, então, é possível mobilizar esses 2/3 no sentido de ampliar a votação que o Lula teve no primeiro turno, né? A discussão vai ser em torno de valores ou vai ser de projeto de Brasil, né? Como é que você vê isso? Olha, essa é uma questão que nós vimos em 2018 com muita força, né? É possível alguém ser eleito presidente sem ter a maioria do eleitorado a seu favor. Se você considerar abstenções, o voto no outro candidato, enfim. É um problema, Silvio. Acho que nós temos que enfrentar essa questão das abstenções no segundo turno. Há uma tendência das abstenções serem maiores, porque quem tem domicílio eleitoral fora da onde reside não vai se deslocar para um segundo turno, se desloca para o primeiro, mas tem mais dificuldade de se deslocar para o segundo. As abstenções são muito concentradas nas faixas de renda menores, que têm menor poder aquisitivo e, portanto, mais dificuldade, seja de fazer um deslocamento dentro da cidade, né? Eu acho que tem uma questão aí que se colocou esse ano do transporte gratuito e de assegurar, né, o deslocamento das pessoas para o exercício desse direito democrático tão importante que é o voto. Eu acho que no segundo turno nós temos que ampliar a pressão, inclusive, para transporte gratuito no 30 de outubro, para possibilitar que as pessoas mais pobres consigam ir votar, porque é nessa faixa que tem uma abstenção superior. Agora, indo ao que você coloca, se a discussão, né, se o debate é de programa ou é de valores, eu acho que o debate do segundo turno é aquilo que afeta a vida concreta dessas pessoas, né? É um debate de programa, principalmente, mas é um debate que tem que falar direto com o eleitorado, né? Então, é um debate que tem que falar sobre a fome, tem que falar sobre a inflação, tem que falar sobre o preço dos combustíveis, tem que falar sobre o custo de vida, sobre a qualidade de vida das famílias brasileiras, né? Então, é um debate programático, mas não pode ser um debate elitista do ponto de vista de programa, né? Tem que ser um debate que fale mais diretamente com a população. Tem questões de valores que são importantes e que sempre permeiam, né, as eleições, como, por exemplo, questões religiosas. Nós vimos a quantidade de desinformação e de fake news que circulou nesse primeiro turno, de que Lula fecharia as igrejas, né? Isso é uma questão de valor importante e que circulou em muitos grupos, né, de maneira a tentar capturar um voto mais evangélico e que acredita, né, nesse processo de desinformação, né?
mas eu não acho que necessariamente isso vai ser o fiel da balança. Eu acho que a principal questão nesse segundo turno é conseguir se comunicar diretamente com a população de maneira mais assertiva sobre as condições de vida das famílias, né? E nisso entra a questão da economia, entra a questão do desemprego, entra a questão do preço dos alimentos, entra a questão dos combustíveis, entra a inflação. Eu acho que é sobre essas questões que as candidaturas vão se debruçar mais diretamente e, na minha opinião, isso vai ser mais definidor. Pois é, mas nós estamos vendo uma radicalização política, inclusive com assassinatos de petistas por bolsonaristas, que já ocorreu antes do primeiro turno, né? E existe um medo de votar com, por exemplo, uma camiseta que identifique que você é do PT ou está apoiando o Lula, né? Você acha que vai radicalizar a campanha agora, nesse segundo turno? Como é que você vê o comportamento do bolsonarismo nessa disputa? Olha, eu acho que a base de apoio de Bolsonaro tem muitas tendências e muitas alas. Eu acho que a ala bolsonarista mais raiz tende a radicalizar, mas nem toda a base de Bolsonaro tem esse mesmo perfil ideológico necessariamente. E em relação à violência política, né, esses assassinatos brutais que aconteceram, mas eu também remeto, Silvio, à própria gestão da pandemia, né? Nós estamos a quase 700 mil mortos por Covid-19, boa parte dessas mortes evitáveis se nós tivéssemos tido uma gestão pública mais bem coordenada, né, com decisões mais assertivas sobre vacinação, sobre isolamento social, sobre as recomendações não profiláticas de proteção da população, e o governo fez tudo ao contrário. Então, a postura do governo foi muito mais no sentido de promover uma contaminação em massa e, portanto, as mortes em massa, e a toda a crise do oxigênio, que também nós vimos na região norte do país. Tem uma violência política instalada entre os apoiadores de Bolsonaro com os assassinatos, mas antes disso, havia uma política que estabeleceu milhares de mortes no país. E o que me preocupa é que esse não parece ser o cerne da análise do eleitorado. Quando nós vemos Pazuello sendo eleito, por exemplo, né, não me parece que esse eleitorado considerou essas mortes e a péssima gestão da pandemia, né, da saúde pelo governo federal como um critério eleitoral, porque se tivesse considerado, Pazuello não teria sido eleito, concorda? Então, eu acho que essas questões da violência, seja a violência política, os assassinatos, a má gestão da saúde, isso já entrou no campo secundário, né, na análise eleitoral. Então, infelizmente, né, é uma triste notícia, mas realmente nós temos percebido aí o cuidado necessário de uma camada do eleitorado que sente medo de manifestar, de levar adesivo, de ir vestido com determinadas cores, né, tem medo de ser agredido, por exemplo, ou que tem medo de ir para aglomerações, para comemorar vitórias, porque ali pode acontecer algum ato de violência em massa, por exemplo. Esse sentimento está instalado e não é um sentimento descolado da realidade, porque efetivamente houve circunstâncias concretas em que aconteceram, né, assassinatos. Então, mas infelizmente para mim isso não é um critério secundário na análise eleitoral, né, da decisão dos eleitores sobre em quem votar. Vamos voltar um pouco para esse assunto, porque olha, tem alguns ministros que foram eleitos, né? A Tereza Cristina, que estava no Ministério da... Como é que é? Agricultura, né? Isso. Teve o Pazuello, que, aliás, estava, no momento da pandemia, fazendo tudo a política errada no lugar que ele não devia estar. Né? Tem o Pontes também, que se elegeu bem, quer dizer, que era o ministro da Ciência e Tecnologia. Isso aí não é um aval ao governo, o fato desses ministros terem sido eleitos? Como é que fica essa avaliação de que o governo Bolsonaro foi muito ruim? Você tem até 60% de avaliação de que foi assim, né? E, ao mesmo tempo, tem a eleição desses representantes desse governo.
Como é que a gente explica isso? Sim, figuras mais associadas ao Bolsonaro tiveram bastante êxito, né? Além dessa lista que você citou, Ricardo Salles em São Paulo, Damares, né? O próprio Isso. Eduardo Bolsonaro, que felizmente não foi o campeão de votos em São Paulo, mas teve uma votação expressiva, Carla Zambelli teve uma votação expressiva, então ali há um círculo de pessoas próximas ao presidente que tiveram sucesso eleitoral. E ao contrário, olavistas, né, ou bolsonaristas que estavam no começo do governo e que ao longo desse processo romperam com o presidente, não tiveram o mesmo sucesso. A exceção foi Sérgio Moro, no Paraná, que foi eleito senador, mas os irmãos Weintraub, por exemplo, não conseguiram se eleger. Então, aqueles olavistas, né, mais ideológicos, mais raiz, que foram rompendo com Bolsonaro ao longo desse processo, não tiveram o mesmo sucesso. Isso significa que tem um certo aval, como você coloca, do governo, mas também significa que houve um peso partidário nessas candidaturas, né? A maioria dessas candidaturas que nós citamos, candidaturas do PL, e houve uma injeção de recursos gigantesca, não é, do fundo eleitoral, por decisão do próprio partido, nessas candidaturas para o legislativo. Então, eu acho que é uma fórmula, não há uma única razão pela qual eles foram eleitos, Silvio. Acho que um dos componentes da fórmula é, de fato, um certo aval a essas figuras que tiveram um papel central no governo Bolsonaro. Um outro componente é o fato deles terem continuado relevantes, né, na visão do Bolsonaro, continuaram aliados ao longo do tempo, né, de Bolsonaro, mas também tem um terceiro elemento que é dinheiro na campanha. Essas candidaturas tiveram muito dinheiro para suas campanhas e isso foi também decisivo. Aqueles que não tiveram tanto dinheiro não conseguiram se eleger. Uhum. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos em um instante. Nos próximos dias, Henrique, nós vamos ver um alinhamento dos eleitores e da manifestação da própria Tebet, do Ciro, a respeito dessas eleições, não é? E isso implica em ampliar ainda mais uma coalizão que o Lula montou para ganhar as eleições, uma coalizão democrática, né? Como é que você vê o comportamento do Ciro, da Tebet? Como é que você vê a possibilidade de que venha se somar? Está faltando muito pouco, né? São 2% dos votos, são menos de 3 milhões de eleitores para fechar a conta e o Lula se eleger, né? Como é que você vê, primeiro, esse perfil da coalizão? Eles vão, o pessoal do Ciro, que você já disse que houve uma primeira transferência de votos antecipada para o bolsonarismo, para aqueles bolsonaristas, você vê, como é que você vê essa coalizão politicamente? Olha, eu acho que, primeiro, o MDB já tinha, antes mesmo do primeiro turno, né, quando o nome de Simone Tebet foi escolhido, já havia uma certa divisão interna no MDB. Uma ala, né, já defendia um alinhamento e uma conjugação com a campanha de Lula, né? Mas a presidência e os dirigentes do partido mantiveram, né, a candidatura de Simone Tebet. A própria Simone, né, seja no debate do dia 29 de setembro, seja no seu pronunciamento depois do resultado do primeiro turno no dia 2 de outubro, ela me pareceu com uma postura bastante digna, né, nesse sentido de defesa da democracia. Então, quando ela defende os valores democráticos e ela rechaça alguns ataques de Bolsonaro, né, por exemplo, como a questão do Celso Daniel, que aconteceu no debate do dia 29 de setembro, me parece que, embora haja muitas restrições da Simone ao PT, como há alguns, né, membros do MDB, muitas restrições ao PT, mas me parece que ela entende a necessidade de estabelecer uma aliança democrática ampla para derrotar um mal maior, que é esse bolsonarismo instalado, que nós não conseguiremos conviver com ele por mais 4 anos de destruição na presidência da República. Então, acho que há uma tendência aí mais de Simone declarar, né, seu apoio à candidatura de Lula, e isso tem um peso significativo no seu eleitorado, porque ela se converteu numa liderança. Simone sai muito fortalecida desse processo eleitoral
e eu acho que uma declaração firme dela a favor de Lula tem uma influência grande, considerando que também há muitos dirigentes do MDB que já gostariam de ter apoiado Lula desde o primeiro turno. No campo do PDT, não vejo outra saída para o PDT senão apoiar Lula, né? Um partido de Brizola, um partido do campo progressista, do campo das esquerdas. Não apoiar Lula seria um suicídio político muito grande, o que não significa necessariamente que Ciro fará isso, né? Eu tenho, inclusive por ser cearense e conhecer, não é, a família Ferreira Gomes muito bem, não só Ciro, mas os irmãos que também, né, têm uma trajetória política importante no estado do Ceará, Ciro foi se revelando uma pessoa cada vez mais ressentida e movida menos por um preso aos valores democráticos e prezando muito mais pelo seu individualismo e pelo seu projeto individual e pela sua mágoa e pelo seu ressentimento. Então, eu acredito que PDT migra, né, para apoiar Lula, mas acho difícil Ciro ter uma atitude como eu acredito que Simone Tebet terá, né? Eu acho que Simone Tebet terá uma atitude mais digna, mais republicana, mais de defesa, né, como figura pública, de defesa da democracia, declarando apoio a Lula, coisa que acho difícil que Ciro Gomes faça. Agora, isso tem efeitos distintos a depender dos estados, né? No Ceará, que é o reduto dos Ferreira Gomes, a família já estava dividida. Então, a não declaração de apoio de Ciro, né, ainda que, né, se ele silencia ou vá para Paris, né, como aconteceu da outra vez, mas os irmãos Ferreira Gomes declararão. Isso tem um peso muito grande, por exemplo, no estado do Ceará. Lula já teve 65% dos votos no estado do Ceará e tem uma tendência muito forte de Lula crescer mais, porque, independente de Ciro, ele vai ter apoio das alas fortes do PDT no estado do Ceará. Assim como eu acredito que as lideranças locais do PDT em outros estados também o farão e também terão peso de convencimento do eleitorado. Ou seja, o que eu quero dizer não é só a liderança nacional que influencia, não é só o Ciro Gomes que influencia. As lideranças regionais e locais do partido, na medida em que também se posicionam a favor da candidatura de Lula, elas podem arrastar uma quantidade maior de votos que, né, foi do PDT no primeiro turno e que agora migraria para o PT. Então, eu acredito que esse cenário é um cenário relativamente favorável ao Lula, né? Juntos, Ciro e Simone tiveram aí as outras candidaturas cerca de 9 milhões de votos, né? Então, eu não acho que esses 9 milhões migrarão para Bolsonaro integralmente. Isso é matematicamente impossível, inclusive, né, de 100% desses votos migrarem para Bolsonaro. Haverá uma migração dividida entre os dois candidatos, mas eu acredito que tendencialmente mais para Lula do que para o próprio Bolsonaro. Então, se você soma, né, esse percentual maior de migração aos 6 milhões de votos que Lula já tem a mais, né, eu vejo como um contexto favorável. Embora tenhamos que ter todas as precauções e não considerar a vitória, né, garantida. Acho que o erro, né, do primeiro turno, talvez a esperança, não o erro, mas a esperança que tivemos no primeiro turno, ela não pode nos contaminar nesse segundo turno. Acho que tem que ter um trabalho árduo, de fato, agora, não só da campanha, mas da militância, dos apoiadores e apoiadoras, né, de Lula, para realmente assegurar essa vitória no segundo turno. Ela não está assegurada. Probabilisticamente, Lula tem uma tendência maior, mas ela não está muito longe de estar assegurada. Nesse sentido, assim, também fica aquela questão. Nós temos esses 9 milhões de votos que você falou, que estavam entre os candidatos minoritários, vamos dizer assim, na disputa pela presidência, e os 20 milhões de votos que se abstiveram, né? Quer dizer, então, no total, tem 30 milhões que não optaram ou por Lula ou por Bolsonaro. É muita gente, né? Mas aí eu fico pensando, o presidente tem a caneta e já está anunciando nos jornais de hoje, né, que vai ampliar os benefícios para os mais pobres. É aí que reside a grande maioria do eleitorado, né, que tem se manifestado positivamente em relação a Lula, né, apoiando a Lula majoritariamente. Mas você não acha que pode mudar um pouco
a caneta do presidente, esse perfil de apoio? Sem dúvida. Eu acho que essas medidas que foram anunciadas, elas são muito poderosas. Sem considerar que há uma perspectiva de, durante o mês de outubro, as famílias sentirem um pouco mais a redução da inflação, talvez isso chegue às prateleiras do supermercado, sentirem mais a redução do preço dos combustíveis. Essa percepção ela ainda era fraca, né, até o mês passado, e há uma tendência, né, de que essa melhora temporária dos índices da economia diante das decisões eleitoreiras e populistas do governo Bolsonaro, elas impactem efetivamente o orçamento familiar agora no mês de outubro, não só, né, o Auxílio Brasil, mas outras medidas. Isso tem um peso importante, porque é um eleitorado que, não porque não tenha posição política, não porque, né, não tenha pensamento, pelo contrário, né, eu acho que é um erro, né, pensarmos que as camadas populares não pensem politicamente, elas pensam, mas elas também têm uma demanda imediata, que é a sua demanda de como elas vão sobreviver no dia seguinte. Né? E nesse sentido, melhores condições de vida, ainda que momentâneas, e ainda que sem nenhuma garantia de que vão permanecer, porque para o orçamento de 2023, Bolsonaro não explica como vai manter nenhum programa social como o Auxílio Brasil. Então, há uma perspectiva de que ele usa essas medidas, né, agora, e que ele não tem condições de manter essas mesmas medidas no próximo ano. Mas tem uma questão imediata, né? E eu acho que a caneta do presidente, seja qual for o presidente na ocasião, é uma caneta poderosa e pode, né, fazer ali uma mudança nos pratos da balança. Agora também, Silva, tem algumas análises que já demonstram, por exemplo, no Nordeste, onde o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, aliás, chegou, né, com muita força nos últimos 2 meses, ainda assim a votação majoritária foi de Lula. Então também eu acho que essa análise dos territórios é uma análise importante. Eu acho que fazer uma análise de classe como se o Brasil fosse todo igual, ela não faz muito sentido. Por exemplo, a periferia de São Paulo votou majoritariamente em Lula, né? E região metropolitana, boa parte dos municípios votaram majoritariamente em Lula. A periferia de São Paulo é uma periferia empobrecida, é uma periferia negra. O Auxílio Brasil chegou para essas famílias e ainda assim votaram em Lula. Né? As famílias nordestinas empobrecidas receberam o Auxílio Brasil, mas ainda assim votaram em Lula. Então, eu acho que tem aí um risco óbvio, né, de uma certa migração para Bolsonaro, mas também o que a gente percebeu no primeiro turno é que tem uma convicção de uma parcela significativa, né, das camadas populares de que o voto em Lula é um voto no futuro melhor. E nós temos que apostar no diálogo com essas pessoas para não perder o voto delas, né? Por exemplo, demonstrar como essas medidas do governo Bolsonaro de agora são medidas populistas e que não tem nenhuma garantia para 2023. Eu acho que é importante, né, que essa informação chegue às famílias, porque as famílias percebem e têm um pensamento crítico também sobre isso. Muito bom. Como é que a gente pode pensar a cara, o perfil do governo Lula se ele for eleito agora, né? Quer dizer, nós temos um Congresso que você já sinalizou que é um Congresso conservador, né? E uma coalizão democrática que vai levar o Lula à presidência, que também tem as suas variações internas muito fortes, né? Como é que você vê a relação do executivo com o legislativo nesse período futuro, caso o Lula seja eleito, que também a gente espera, né? Olha, eu acho que não houve muita mudança nos grandes blocos, infelizmente, Silvio. Embora tenha havido crescimento da bancada do PT, da bancada do PSOL, mas outros partidos do espectro de esquerda perderam. O PDT perdeu, o PSB perdeu, então ficou mais ou menos ali o mesmo tamanho, né? Dependendo de que partido você considere que é de esquerda ou não, ou de centro-esquerda ou não, os números variam de uma bancada que vai de 120 deputados a 140 deputados. Eu vou ficar na média com 130, né, uma bancada mais ou menos de 130 deputados e deputadas, que seria uma base mais consistente e uma base mais alinhada com o futuro governo Lula, né, a partir de 2023.
essa é a menor bancada, esse é o menor bloco. O maior bloco seria o bloco da direita, né, liderado pelo PL, PP, União Brasil, e o segundo maior bloco é um bloco de centro, onde a gente coloca o MDB, PSDB, que diminuiu significativamente, né, o PSDB, mas tem um bloco ali intermediário, PSD, por exemplo, também está nesse bloco, que tende a aderir à base governamental, né? Então, os 130 deputados e deputadas do bloco de esquerda, nós teríamos um somatório aí desse bloco composto por PSD, MDB, etc. Não é um bloco necessariamente que vai aderir a tudo do governo, né? Vai votar com o governo a depender da negociação. Então, o governo Lula, a partir de 2023, mais do que qualquer outro governo Lula da história, vai ser um governo de muita mediação com o Congresso Nacional. E mediação significa negociar e ceder a essas forças, né, do Congresso Nacional, seja as próprias forças conservadoras ali instaladas, que se consolidaram, seja esse próprio bloco de centro que fica migrando de governo a governo, e nós sabemos que tem ali relações bastante fisiológicas também estabelecidas, né, entre essas pessoas que foram eleitas nesses blocos. Então, acho que há uma dificuldade, por exemplo, de Lula, de fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, como revogação do teto de gastos, revogação da reforma trabalhista, como, por exemplo, acabar com o orçamento secreto, porque efetivamente ele vai ter que ceder em muitos aspectos, e eu acho que essas questões, como o teto de gastos e o orçamento secreto, vão ser moedas de troca que vão ser exigidas do governo para que ele consiga avançar em relação a algumas outras questões. Então, vejo uma perspectiva muito difícil, né, para o governo Lula a partir de 2023, e mais do que nunca Lula vai ter que acionar sua habilidade, né, de conversa, de diálogo e de negociação. Nós sabemos que ele é uma liderança que tem essas habilidades inatas, né? Lula é muito hábil nesse aspecto. Agora, mais do que nunca, ele vai ter que fazer isso, porque, de certa forma, o orçamento secreto criou um vício importante instalado no Congresso Nacional e boa parte dos deputados e deputadas não vão querer abrir mão, né, desse orçamento secreto, vão querer a sua manutenção. Henrique, como é que você vê essa diminuição tão expressiva do PSDB e mesmo do MDB, né? Porque antes era uma oposição, os petistas de um lado, o PSDB do outro, quer dizer, prioritariamente. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente vê que o PSDB não tem mais essa força, né? O que aconteceu no cenário político que permitiu que esses dois partidos se definhassem dessa forma? Eu, inclusive, acho que os grandes perdedores desde 2018 vêm sendo os partidos da centro-direita, né? Especialmente o PSDB. O PSDB vem sendo aniquilado aqui em São Paulo no seu reduto, não foi sequer para o segundo turno para governador, tendo o governador do PSDB na gestão, né? O PSDB que há mais de 30 anos governa o estado de São Paulo e não consegue sequer Rodrigo Garcia no segundo turno. O PSDB se reduziu substancialmente, né, no Senado, na Câmara dos Deputados, na liderança de governos de Estado nos quais o PSDB era importante. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite termina o primeiro turno atrás de Onyx Lorenzoni. Então, há muitas derrotas do PSDB, mas não são derrotas simplesmente de 2022. É um processo de derrocada do partido de muitos anos. E eu acredito, Silvio, que esse enfraquecimento do PSDB, do Cidadania, do próprio MDB, ele tem forçado um eleitorado conservador a votar nos partidos mais de extrema direita. Para mim, os principais responsáveis por essa circunstância de termos uma bancada do PL tão elevada é o fato de que os partidos da centro-direita, que seria uma direita democrática, por assim dizer, né, não conseguem mais oferecer um diálogo e propostas para a população brasileira, não conseguem mais estabelecer vínculos, né, com o eleitorado conservador, e esse eleitorado conservador deixa de se ver representado por esses partidos, e obviamente ele não vai deixar de ser conservador e não vai votar do dia para a noite no PSOL, no PSTU, no PCdoB,
no próprio PT, né, esse eleitorado conservador, ele vai procurar votar em partidos que estão mais no seu espectro de direita. E se ele não tem alternativas no centro-direita, ele vai para a extrema-direita. Esse é um movimento que aconteceu em muitos países, esse não é um fenômeno brasileiro, né? Quando uma direita democrática, uma direita, né, que tem um pensamento social se enfraquece, o eleitorado vai fortalecer a direita mais extrema, né? Inclusive movimentos neofascistas, como nós temos visto agora na Itália, né? O que aconteceu com a Itália. Também a Itália vem passando historicamente por processos parecidos. É difícil dizer quais são as causas, né, desse enfraquecimento. Eu acho que tem uma série de circunstâncias, mas uma delas, eu acredito que, infelizmente, o PSDB, alguns anos atrás, embarcou num discurso golpista. E eu acho que isso aniquilou, né, o PSDB. A liderança de Aécio Neves, por exemplo, foi desastrosa para o partido. Esfacelou o partido. Aqui em São Paulo, a liderança de Dória esfacelou o partido. Então, houve uma fragmentação importante das lideranças. Lideranças históricas, inclusive, deixaram o PSDB, pessoas que eram muito identificadas com a construção, né, ali da legenda, deixaram o PSDB ou foram perseguidas, houve perseguição. Então, eu acho que a ascensão de determinadas lideranças que disputaram internamente para enfraquecer, para fragmentar, em prol de interesses próprios, que foi o caso de Aécio Neves e Dória, Neves em Minas Gerais, mas também uma liderança nacional e Dória aqui em São Paulo, isso foi levando a uma certa aniquilação do partido. O próprio processo de prévias, né, que nós vimos desse ano, a disputa entre Dória e Eduardo Leite, Tasso Gereissati, né, no meio disso, isso enfraqueceu circunstancialmente o PSDB, que não conseguiu sair com boas candidaturas, né, para as chapas majoritárias. Então, o próprio partido parece que ele vem passando por um processo de enfraquecimento interno. Isso reflete também externamente, né, nos seus resultados eleitorais. Então, eu acho que o enfraquecimento dessa ala é fruto das próprias escolhas políticas, né, que esses partidos de centro-direita vêm fazendo nos últimos anos. Eu acho que a principal delas é ter aderido a um discurso golpista, é ter aderido, por exemplo, a um discurso lava-jatista dos últimos anos. Esse discurso não beneficiou, né, a direita democrática. Ele beneficiou Sérgio Moro, que conseguiu se eleger senador no Paraná, ele beneficiou Bolsonaro, mas ele, de longe, né, passou muito longe de ter beneficiado esses partidos. Pelo contrário, só os enfraqueceu. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mais um, e já voltamos. Henrique, vamos falar um pouquinho do posicionamento da ABONG em relação a essas eleições? Eu acho importante. A gente tinha convidado também o Moroni pela plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que também é uma coalizão importante de ONGs, de movimentos sociais, né? Eu sei que a ABONG se engajou na defesa dessas bancadas do movimento negro, indígena e não sei o que mais. Mas como é que vocês estão elaborando esse processo agora? Daqui para frente, o que a ABONG pretende nesse momento eleitoral? Havia uma preocupação muito grande por parte das organizações de defesa do próprio processo eleitoral e da democracia institucional, frente a toda a desinformação, questionamentos sobre as urnas eletrônicas, ataques ao TSE, né, fake news. Então, no mês passado, houve uma comitiva, né, da qual representantes da diretoria da ABONG participaram na União Europeia. Fomos a Genebra, né, na sede do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Houve a apresentação de formalmente, né, de uma queixa contra esses ataques do governo Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Houve um apelo aos países para que viessem como observadores ao Brasil e passassem também a legitimar, né, esse processo democrático. Isso não foi só um movimento da sociedade civil, o próprio Poder Judiciário, né, por meio do TSE, também fez esse movimento.
tanto é que tivemos, né, no dia 2 de outubro, uma comitiva importante internacional aqui, fazendo, né, toda a checagem, acompanhando o processo eleitoral. E, nesse sentido, tanto a BONG como as redes das quais fazemos parte, né, a própria plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, mas também o Pacto pela Democracia e outras redes e plataformas das quais nós fazemos parte, ficamos em vigília no dia 2 de outubro, acompanhando, né, as violências políticas que poderiam acontecer. O cenário não foi tão negativo quanto nós esperávamos, Silvio. Então, as eleições transcorreram relativamente dentro de uma perspectiva de tranquilidade, né? Então, isso foi um aspecto positivo. O resultado das eleições não foi questionado pelas forças conservadoras, as urnas eletrônicas não foram atacadas, né, pelas forças conservadoras. Isso foi um aspecto positivo. Isso é uma bandeira importante da BONG, que é a defesa do próprio sistema eleitoral e do regime democrático. Mas isso é apenas a superfície do que nós defendemos, porque nós defendemos um processo de radicalização da democracia. E no processo de radicalização da democracia, nós temos plena consciência de que esse modelo de democracia representativa ele é completamente insuficiente para promover os avanços necessários para superar questões estruturais da nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo, o sexismo, a LGBTfobia, as desigualdades econômicas brutais que nós temos ainda hoje, né? A escravidão moderna que ainda persiste na nossa sociedade. Então, há questões estruturais que esse regime representativo ele não consegue endereçar de maneira adequada. Então, avançar numa radicalização da democracia significa, dentre outras coisas, também possibilitar que pessoas que, historicamente, são de segmentos que nunca puderam estar nos espaços de poder pudessem estar, mesmo nesses espaços institucionais da democracia representativa, ou seja, uma certa disputa por dentro, né, desse sistema representativo. Então, eleger mais mulheres, as mulheres são segmentos extremamente subrepresentados, eleger mais pessoas negras, também um segmento subrepresentado, eleger mais pessoas LGBTQIA+, e, evidentemente, não eleger porque simplesmente são mulheres, negros, LGBTs ou indígenas, mas eleger pessoas que sejam desses segmentos sociais e que, sobretudo, estejam comprometidos com os movimentos populares, né? Então, pessoas negras comprometidas com o movimento negro, pessoas indígenas comprometidas com o movimento indígena. Isso é importante frisar. Houve alguns resultados positivos nesse sentido, né? Para 2022, tivemos a eleição das primeiras deputadas federais trans da história do país. A ampliação de bancada indígena, né? Nós, historicamente, não elegemos pessoas indígenas no Brasil e houve eleição de pessoas indígenas nesse ano. Tinha sido eleito uma deputada em 2018, mas agora ampliou-se, né, o número de pessoas indígenas eleitas. Uma certa ampliação de bancadas ligadas ao movimento, pessoas ligadas ao movimento negro. Então, há muitos fatos a se comemorar nesse sentido, mas numericamente, estatisticamente, essas pessoas ainda são a minoria, ou seja, mulheres continuam subrepresentadas, indígenas continuam subrepresentados, pessoas negras continuam subrepresentadas no poder legislativo e o que dizer do poder executivo, menos representadas ainda. Então, essa é a bandeira mais profunda de defesa, né, dessas redes, das coalizões da sociedade civil, que é como avançamos na ocupação desses espaços de poder com pessoas que historicamente sempre estiveram excluídas. E essa é uma luta, inclusive, dentro das próprias esquerdas, né, que são pouco mais permeáveis a esse debate, mas, concretamente, os números eleitorais mostraram que ainda elegem majoritariamente mais homens brancos, né, mesmo os partidos de esquerda. Então, essa também é um enfrentamento para fazermos aí dentro do próprio bloco, dentro de casa, né, por assim dizer. E há uma outra camada que é avançar nos processos de revisão dessa própria democracia, né, com maiores níveis de participação. E aí não é simplesmente, Silvio, resgatar o que tínhamos há 20 ou 15 anos atrás, né? Nós tínhamos todo um sistema de participação, com conselhos de direitos, com processos de conferência,
né, que eram realmente de maior participação, mas é também reinventar esses próprios mecanismos de participação, porque eles próprios, as conferências e os conselhos, eles foram também cedendo a uma lógica representativa, né, embora não fossem poder legislativo, mas eles foram cedendo a uma certa lógica representativa. Então, é importante também rever e reconstruir os próprios mecanismos de democracia participativa. Agora, isso não será possível no governo Bolsonaro, que é o governo que extinguiu, né, boa parte desse sistema. Isso só será possível num governo minimamente democrático e que queira, né, dialogar com esse processo. Então, o avanço que nós precisamos é muito maior do que eleger Lula, né? É eleger Lula para começar um processo de maior radicalização. Henrique, nós estamos chegando no final do papo. Está muito bom, mas o tempo está acabando. Então, eu queria simplesmente deixar a você a oportunidade de se dirigir uma última vez a quem nos está acompanhando, né, para que a gente possa encerrar com os nossos agradecimentos a você, essa sua participação. Eu que agradeço mais um convite, Silvio. Sempre bom estar aqui com você, né? As conversas são sempre muito proveitosas. Eu acho que temos semanas aí de muitas análises pela frente, mas também de muito trabalho pela frente, né? Trabalho não simplesmente em defesa de uma candidatura, né? Não se trata disso, né? De uma defesa de uma candidatura assim de uma maneira alienada, mas defesa de uma agenda política de direitos sociais, de participação democrática, de retomada, né, do país por um projeto político que nos permita, por exemplo, endereçar essas questões estruturais que eu citei antes, né, que enfrentem as desigualdades sociais, que enfrentem as desigualdades raciais, as desigualdades de gênero no nosso país. Então, trabalhar por essa agenda é extremamente importante. E também já articular com as pessoas que foram eleitas, né, para o Poder Legislativo. É importante que nós tenhamos bancadas fortalecidas nessa perspectiva dos direitos sociais, do direito da população mais pobre, da população negra, da população indígena. Porque os enfrentamentos com as forças econômicas, eles continuam, né? O agronegócio predatório continua, a mineração predatória continua, o setor, né, imobiliário predatório nas nossas cidades continua, né? Então, esses enfrentamentos eles não se encerram no dia 2 de outubro, eles continuarão nos nossos territórios, e é por conta desses enfrentamentos nos territórios que nós temos que continuar trabalhando por uma agenda de direitos sociais que se fortaleça, né, em diálogo com a população. Então, acho que esse debate sobre eleições, como todos os anos nós afirmamos, né, e temos que reafirmar mesmo, é simplesmente um pequeno momento num filme muito mais amplo, né, muito mais longo de lutas sociais no Brasil e que não vai acabar, né, ele vai continuar. Muito bom. Quero agradecer, então, muito ao Henrique Frota pela sua brilhante participação, coordenador do Instituto Polis, da direção da Associação Brasileira de ONGs, e agradecer também a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.